O argumento de que a declaração da Comissão Executiva da Associação Geral feita durante a guerra em 1915 possa não existir, nos mostra que tal declaração, de que deixava ampla liberdade aos diferentes países da Terra de adaptar-se no futuro às respectivas determinações legais na questão civil, é concludente, clara e inquestionável, ficando patente que a posição oficial da liderança mundial em nada difere ou diferia daquela adotada na Europa. Mas se a declaração da Comissão Executiva da Associação Geral realmente não existisse, Daniels e os demais que com ele estavam, diante daquelas circunstâncias, jamais teriam ficado calados. Daniels havia sido presidente da Associação Geral até aquele momento por 20 anos e estava ciente de todas as decisões tomadas por esta. Se fosse ignorante de tal documento expedido pela Comissão Executiva da Associação Geral, e não teria perdido a chance de desmentir ou de mostrar que a citação era falsa ou de mesmo expor os nossos irmãos ao ridículo. No entanto, Daniels ficou calado diante da afirmação e da citação da declaração, que mostrou que o erro cometido durante a Primeira Guerra não se limitava aos irmãos da Europa, mas a toda a Igreja. Sem ter como negar a verdade e veracidade dos fatos, Daniels disse simplesmente: passemos à questão seguinte. Mas não concluímos que a liderança mundial deixava ampla liberdade para que a Igreja se adaptasse à questão da guerra em todos os países como achasse melhor, apenas no silêncio do presidente Daniels. Outro ponto claro é: o que diz a declaração da Comissão Executiva da Associação Geral de novembro de 1915? Diz que deixava ampla liberdade aos diferentes países da Terra de adaptar-se no futuro, como até agora, às respectivas determinações legais nesta questão civil. Se nossos irmãos adventistas, sem terem como justificar tal posição da Comissão Executiva da Associação Geral, recorrem ao artifício de colocá-la em descrédito, o que farão com tantas outras declarações similares ou iguais expostas pela liderança da Igreja? Fosse tal afirmação equivocada ou falsa, e não deveríamos encontrar declarações semelhantes ou iguais por parte da direção mundial da Igreja. Notem estas outras declarações oficiais registradas neste livro, O Protocolo da Discussão com o Movimento Opositor, página 64. O presidente adventista afirmou: deve deixar-se a cada um agir segundo o ditame de sua própria consciência. Os irmãos da América do Norte representam o mesmo ponto de vista moderado e tolerante, tal como o aceitaram nossos irmãos da Europa. Temos seguido o mesmo proceder de nossos irmãos da Inglaterra, da França e de outros países. No que difere esta afirmação daquela feita pela Comissão Executiva da Associação Geral em 1915? Veja outra declaração. Concedemos a cada um de nossos membros da Igreja a liberdade para servir seu país em todos os tempos e em todos os lugares, de acordo com os ditames de sua consciência e convicção pessoal. Perguntamos novamente: em que estas declarações diferem daquela dada pela Comissão Executiva da Associação Geral em novembro de 1915?
não diferem em absolutamente nada. O que farão então nossos objetores, não tendo como colocar estas declarações em descrédito? Enquanto alguns, sem terem como justificar porque a comissão executiva da Associação Geral fez aquela afirmação e por isso tentam desacreditá-la, o Centro White, em um artigo, faz referência a tal declaração do Comitê Executivo da Associação Geral, onde se pode ler: nenhum novo pronunciamento foi feito pela Conferência Geral até novembro de 1915. O conteúdo de tal pronunciamento oficial da Associação Geral em novembro de 1915 pode ser lido um pouco mais à frente no mesmo artigo onde encontramos. Com a eclosão da guerra em 1914, os adventistas do sétimo dia dos Estados Unidos ficaram muito preocupados com o sucesso contínuo de seu movimento e com o bem-estar de seus irmãos na Europa. Confrontado com o problema do serviço militar obrigatório, o presidente Arthur Daniels e o Comitê Executivo da Conferência Geral tomaram um posicionamento decisivo, acreditando que eles não poderiam anunciar uma política uniforme para todos os membros da Igreja ao redor do mundo, já que as situações e os regulamentos militares variavam em diferentes países. Então, era esperado que os adventistas adequassem suas práticas de política da Igreja de acordo com as regulamentações de seus respectivos países. Embora o Comitê Executivo da Conferência Geral tenha declarado oficialmente em 1914 que os princípios orientadores enunciados durante a Guerra Civil ainda eram válidos para os adventistas nos Estados Unidos, onde as condições eram favoráveis a eles, ele reconheceu a difícil posição dos adventistas na Alemanha e concluiu que política alguma poderia ser ditada para orientação. Portanto, isso direcionou as conferências de cada país a chegarem às suas próprias conclusões conforme as circunstâncias permitiam, e se juntou a cada indivíduo para encontrar sua própria solução de acordo com o que a sua consciência dita. A decisão, portanto, do Comitê Executivo da Associação Geral existe e a mesma dá, por parte dos irmãos da América do Norte, liberdade para que a lei de Deus seja transgredida. No artigo, existe uma leve recomendação para com a lei de Deus, com o intento de se tentar minimizar a verdade de que a Igreja participa sim em atos de guerra como combatente, com o apoio da Associação Geral, mostrando de forma inquestionável que o erro cometido na Europa veio também dos irmãos da América do Norte. Em 1916, L.R. Conrad fez uma viagem aos Estados Unidos e explicou toda a situação existente na Europa aos líderes da obra e da Associação Geral, a quem ele logicamente se reportava. De um relatório da reunião com o movimento opositor, dos dias 21 a 23 de julho, das páginas 37 a 39, lemos o seguinte: quando me encontrei com nossos irmãos da América em 1916 e lhes contei estas coisas num cuidadoso relatório em que lhes dei, os irmãos, após ouvirem toda a história, disseram-nos que nestas difíceis circunstâncias e condições devíamos pedir luz ao Senhor e fazer o melhor que podíamos. Neste livro, Portadores de Luz, na página 620, é-nos mostrado a quem Conrad narrou os acontecimentos da Europa e como a Igreja ali havia cedido ao mundo e sua política suja. Encontramos: ele, Conrad,
argumentou que os dirigentes da Associação Geral os haviam animado a adaptar-se, dizendo a ele e a outros que deveriam fazer o melhor que pudessem sob as circunstâncias. O argumento de Conrad era que, se algum erro foi cometido, os dirigentes da Associação Geral eram cúmplices do que fora feito. Os dirigentes da América do Norte estavam completamente cientes da situação durante a guerra na Europa e da posição adotada ali. Daniels deixou isto bem claro quando disse: leia o que está aqui registrado no livro Protocolo. Assim que eclodiu a guerra na Europa, estudamos cuidadosamente este assunto na América do Norte. Tínhamos uma grande vantagem sobre vós. A guerra vos surpreendeu, por assim dizer, da noite para o dia. Surpreendeu-vos com tal rapidez que tinhas de agir, de fazer algo. Não era possível esperar um só dia, porém nós lá tivemos 2 anos para pesquisar o assunto antes de ocorrer a guerra. Tínhamos, portanto, a esse respeito, uma grande vantagem sobre vós, o que nos capacitou a assumir uma posição tomada com reflexão. Entretanto, depois de examinar cuidadosamente o assunto, verificamos que este nos confundia muito. Perceba que logo que a guerra iniciou na Europa, a Associação Geral pôde estudar com tempo e de forma cuidadosa o assunto, para então tomar uma decisão com reflexão. Mas em um assunto que deveria ser tão claro, que envolvia a transgressão da lei de Deus, a Associação Geral estava confusa. Não deu, assim, à trombeta um sonido certo para manter o povo fiel aos mandamentos de Deus e à fé de Jesus, que não inclui a transgressão do sábado e a morte dos inimigos ou de quem quer que seja. Ao contrário disso, deixou que cada pessoa agisse na transgressão da lei de Deus segundo a própria consciência, apoiando assim a mesma decisão tomada na Europa sem nenhuma reprovação por parte da liderança ou da organização, que deveria ter imediatamente desaprovado tal procedimento. A posição adotada depois com reflexão pela Associação Geral foi claramente exposta pelo presidente da mesma ao declarar: adotamos essa resolução, a saber, que cada qual devia agir na questão de acordo com sua consciência. Segundo o livro Protocolo, depois de longo estudo, a Associação Geral, e não apenas os irmãos da Europa, que adotou uma seguinte resolução, a saber, que cada qual devia agir na questão de acordo com sua consciência. Ou seja, se alguém deseja servir a pátria com armas inclusive nas horas do sábado e destruir vidas humanas, isso é deixado, segundo a posição mundial da Igreja Adventista, com a consciência de cada pessoa. Precisamos analisar o seguinte: se o 4º e o 6º mandamentos podem ou não ser obedecidos segundo a consciência de cada um, por que não pode ser também o mesmo com os demais preceitos do Decálogo? Que tal a Associação Geral da Igreja Adventista tomar a mesma decisão, por exemplo, com respeito ao 7º mandamento, ao dizer: o 7º mandamento diz que não devemos adulterar, mas adotamos esta resolução, a saber, que cada qual deve agir nesta questão de acordo com a sua consciência. Aplique também esta mesma decisão para o roubo, a idolatria, a desonra ao pai e à mãe e a toda transgressão que fere diretamente a lei de Deus, deixando para a consciência de cada membro da igreja
se deve ou não obedecer a estes mandamentos. Isso te parece correto? Lembre-se, a posição de se dar liberdade para a transgressão dos mandamentos de Deus não foi apenas uma posição dos países da Europa, mas também da associação geral, uma posição assumida pela Igreja Mundial. E tal liberdade fere um dos principais mandamentos da lei, o Santo Sábado, o selo de Deus, aquele que, segundo a irmã White, tem uma auréola de luz diferente dos demais mandamentos. Neste livro, Primeiros Escritos, na página 250, encontramos esta informação. Examinam os vívidos oráculos, mas a tremer recuam quando veem o quarto mandamento entre os 10 santos preceitos, com uma luz a resplandecer sobre ele, mais brilhante do que havia sobre os outros 9, e uma auréola de glória em redor dele. Esse santo mandamento, cheio de luz e significado, foi deixado na consciência de cada membro da igreja para que decidissem se deveriam ou não obedecê-lo. E isso não afetou apenas a obediência do Santo Sábado, mas também a transgressão do 6º mandamento da lei de Deus. Veja o que o presidente adventista declarou. Livro Protocolo, novamente, leia comigo. Logo, houve alguns irmãos que tinham o espírito de amor à pátria e foram ao fronte. Chegaram à Inglaterra e à França, foram às trincheiras e não sei o que fizeram lá, mas prestaram o serviço e voltaram quando se assinou o armistício. Não víamos necessidade de ir à guerra, deploramos a guerra e somos contrários a ela. Devemos, no entanto, conceder a cada cidadão o privilégio de adotar uma atitude que esteja de acordo com sua consciência em relação ao governo. Nenhuma dessas pessoas foi excluída de nossa igreja. Neste outro livro, agora na página 35, também encontramos a Associação Geral Adventista, depois de declarar que os membros deveriam ser não combatentes, não condenou nem excluiu aqueles que não viram o assunto sob a mesma luz durante a Primeira Guerra Mundial. A decisão geral, portanto, de dar liberdade para que a lei de Deus fosse transgredida, veio também da Associação Geral, que não tomou nenhuma medida disciplinar, nem condenou de alguma forma os membros transgressores. E lembre-se do que está registrado na carta de Tiago, capítulo 2, verso 10, que afirma o seguinte: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim, diante de Deus, a organização adventista não poderia ser mais a igreja mencionada em Apocalipse 14, verso 12, aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Se a decisão da liderança mundial era de que os combatentes, os que portavam armas e lutaram e transgrediram de forma direta o Santo Sábado, não fossem excluídos com base na liberdade de consciência, porque esta mesma liberdade de consciência não favorecia também os que não participaram da guerra e que não violaram os mandamentos. Ao contrário disso, todos os que foram contra esta posição nova e incorreta da igreja, que falaram contra a participação ativa da igreja no terrível derramamento de sangue que ocorreu durante a guerra, estes acabaram sendo excluídos
e excomungados da Igreja. Neste livro, publicado pela Igreja Adventista, na página 28, encontramos a seguinte informação. Esta situação levou a direção da Igreja a reagir com outras ações incorretas, separando da Igreja os protestadores sem o devido procedimento.